A lição de hoje fala sobre primícias. As primícias dos que dormem, ou seja, as primícias dos mortos. Quem são as primícias dos que dormem? Quem se constitui na primícia dos que dormem? Em primeiro lugar, nós vamos conceituar o termo primícias. O termo primícias utilizado na Bíblia quer dizer sobre o primeiro fruto, o fruto mais antigo, a primeira safra, o fruto inicial, ou o fruto escolhido, ou aquele fruto que demonstra como é que vai ser a safra. Os primeiros frutos de uma safra agrícola. Primícias também eram as ofertas apresentadas a Deus como gratidão. Na época das colheitas, o povo de Israel apresentava ao sacerdote uma cesta com as primícias, com os primeiros frutos, com os frutos escolhidos, mostrando a sua aliança com Deus, o Criador. Era o reconhecimento de Deus como provedor de todas as coisas, incluindo o alimento que era produzido nas safras. Era uma cesta com frutos da terra. E quando ele entregava aquela cesta para o sacerdote, se você olhar lá no livro de Deuteronômio, a festa das primícias, Deuteronômio capítulo 26, no verso 3, diz qual era a declaração que o ofertante fazia ao levar a oferta das primícias. Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais daria. Isso que cada pessoa que entregava a oferta falava para o sacerdote: entrego para o teu Deus, reconhecendo que eu entrei na terra que ele prometeu. Isso quer dizer que Deus cumpriu a aliança. Essa era uma oferta de alegria, uma oferta de bênção, uma oferta pelas bênçãos. E nesse sentido de alegria, irmãos, tem um verso lá em Deuteronômio 26, verso 11, que é um verso que nós devemos marcar. Eu tenho marcado esse verso, irmãos, bem marcado, porque ele tem a ver conosco, tem a ver com a nossa família, tem a ver com as bênçãos que Deus estende bondosamente para nós e para a nossa família. Veja lá o texto, Deuteronômio 26, verso 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor te tem dado, a ti e a tua família, e ao levita e ao estrangeiro que está no meio de ti. Está vendo, irmãos? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que nós estejamos alegres com as bênçãos que Ele dá. Dá para cada um de nós individualmente, dá para a nossa família, para o cônjuge, para os filhos, para os sobrinhos, para os irmãos. Dá também para o levita e dá para o estrangeiro. Aquele estrangeiro que pode estar no nosso meio, aquele que não é da nossa família, que é estrangeiro nesse sentido, não um estrangeiro nacional, mas aquele que não é da nossa família, mas que está conosco. O Senhor quer abençoar e nós devemos nos alegrar pelas bênçãos dadas para cada um de nós. Ao ressuscitar, o Senhor Jesus se tornou primícias. Veja o texto de Coríntios, o apóstolo Paulo falando. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Paulo estava usando aqui uma figura de linguagem metafórica, estava comparando Jesus com as primícias. Esse mesmo verso diz assim: mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele foi o primeiro fruto da colheita de milhões que morreram e que também ressuscitarão. Veja que bonita essa tradução, não é, irmãos? Cristo ressuscitou dos mortos e foi o primeiro fruto, a primícia, o fruto que demonstra como vão ser os outros frutos, da colheita de milhões. Quais são esses milhões, irmãos? Esses milhões somos nós. Lembram que ontem vimos aqueles que não viram e creram? Esses são, então, bem-aventurados. Nós somos os bem-aventurados também, porque fazemos parte da colheita que o Senhor vai fazer, cuja primícia, cujo fruto principal, cujo primeiro fruto é o Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, comigo o texto da lição da Escola Sabatina, da página 80. De acordo com
N. Gruden. Ao chamar Cristo de as primícias, Paulo usou uma metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo. Assim como as primícias ou a primeira prova da safra madura mostram como será o restante da colheita para aquela safra, também Cristo, como as primícias, mostra como será nosso corpo ressurreto quando, na colheita divina final, ele nos ressuscitar dos mortos e nos trouxer à sua presença. Como é que Jesus ressuscitou, irmãos? Como se ele se apresentou após a sua ressurreição? Em corpo físico. Veja, Tomé até pôs a mão, apalpou. Os discípulos conversaram com Jesus. Jesus participou até de uma refeição com eles. Corpo físico. É assim que é a primícia. Se a primícia é assim, os frutos da safra, que somos nós, como é que vamos ressuscitar? Vamos ressuscitar conforme a primícia. Vamos ressuscitar em corpo. Não vamos ser espíritos vagando, almas sem corpo, sem matéria, mas vamos ser almas viventes, seres humanos, só que agora, com uma grande diferença. Seres humanos incorruptíveis, imortais. Imortais por quê? Porque o Senhor Jesus vai nos dar a imortalidade. Então veja que privilégio, irmãos. Nós fazemos parte da safra cuja primícia é o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, nós devemos honrar a essa primícia. Devemos ser semelhantes a essa primícia. Devemos agradecer, porque Jesus é a primícia daqueles que dormem. É a primícia dos nossos irmãos que já morreram. E é a primícia de cada um de nós, que se estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar, vamos estar revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade. Que Deus abençoe a cada um de nós neste dia.